Fala, senhores, tudo bem? Bom, eu queria passar para vocês hoje um pouco do processo da montagem de cada item para o computador, ok? Cada vendedor tem o seu método específico, ok? Eu vou mostrar o meu, como que eu faço o levantamento da necessidade das peças para fazer a montagem do computador. Primeiramente, escolhendo se o processador vai ser ou Intel ou AMD. A partir da identificação do processador, que é o cérebro do computador, aí a gente consegue montar o restante. Então, por exemplo, você pode optar por Intel ou por AMD, a partir do momento da escolha. Escolheu o processador e a placa-mãe, o processador, ok? Vamos para a quantidade de memória RAM. Quantos gigas de memória RAM você vai precisar? Se é para jogos, para renderização, para cada aspecto específico, você utiliza uma demanda um pouco mais de processamento de memória RAM, ok? Então, por exemplo, escolhendo a memória RAM, certo? DDR4 ou DDR5, aí a gente vai para o próximo passo. Próximo passo, eu diria que seria a placa-mãe. Bom, escolhendo a placa-mãe, ok? A quantidade de slots é importante também, pela quantidade de memória RAM que você pensa em colocar até no futuro, ok? Aí você optando por ou AMD ou Intel, a partir da escolha do processador, a gente escolhe a placa-mãe também, ok? A placa-mãe tem que ter uma boa refrigeração, uma boa quantidade de dissipadores, tá? Se for um computador de alta performance, o que você tem que se atentar na quantidade de memória RAM para colocar, quantidade de slots, no PCI Express também. As placas mais recentes agora, o PCI Express é 4.0, 5.0. Dessa forma, levando para outro ponto que é a placa de vídeo. Placas de vídeos atuais, por exemplo, 3060, 4070, 4090 que a gente tem disponível, exige uma placa-mãe com suporte em PCI Express blindadas ou 5.0, 4.0 no mínimo, tá? Então, assim, você escolhendo a placa de vídeo, se vai ser para jogos ou para renderização, aí você consegue optar pela placa de vídeo melhor custo-benefício para sua necessidade, ok? Se atentando às conexões, tá? Para ver se o monitor tem todas as conexões, HDMI, DisplayPort, nesse caso, são conexões todas digitais, ok? Bom, próximo passo, armazenamento. Bom, esse é o HD mecânico, ainda é utilizado mais como armazenamento de dados, tá? Principalmente, eu prefiro deixar como HD principal um SSD. Por exemplo, este modelo são os SSDs mais recentes do mercado. A gente tem de 250 GB, 500 GB, 1 TB. Aí você pode optar pela quantidade de gigas que você precisa, mas a gente pode colocar talvez até um HD menor, de 250 GB, e depois você consegue aumentando mais. Temos também disponível ainda o SSD SATA, que é um pouco menos a velocidade comparado com os M2, que é da série mais recente, tá? Tem o da série 4.0, ok? Bom, com relação agora à refrigeração do processador, tá? Bom, muitos processadores já vêm com cooler original de fábrica, ou você pode estar optando por um air cooler, por exemplo. Nós trabalhamos com a marca Poker, que é uma marca muito boa. O water cooler temos de 120 milímetros, certo? Com uma fan. Temos de 240 milímetros e também temos de 360 milímetros, tá? O legal desses water coolers são a estética e a questão da refrigeração, que refrigera muito o processador. Para processadores de alta performance, por exemplo, como a linha Ryzen, Ryzen 7, Ryzen 9, i9, 7, já demanda um pouco mais de refrigeração. Então, nesse caso, é praticamente obrigatório colocar um water cooler. Temos water coolers também com uma estética bem legal, com as mangueiras com RGB, tá? Isso aqui é exclusividade nossa mesmo, aqui na região. Outro ponto importante é a fonte. Levando em conta o seu processador, a sua placa-mãe, a memória RAM que está lá, a placa de vídeo principal, a gente escolhe a fonte, tá? Que a fonte, ela vai ter que dar suporte para toda a configuração. Ela vai ter que te atender em tudo. Então, assim, não pode faltar alimentação. Uma coisa que eu destaco nessas fontes é o quê? As fontes com selo 80 Plus, nesse caso 80 Plus Bronze, Gold, na verdade, 80 Plus Gold, essa fonte, ela já tem PFC ativo e vários recursos de estabilização da energia. Dessa forma, você consegue estar utilizando seu computador tranquilamente e ele protege as outras peças que tem no computador. Então, qualidade, tá? Bom, com relação ao gabinete, geralmente eu gosto de deixar ele por último. Por quê? Levando em conta tudo que você está colocando, ele tem que dar suporte para tudo, para fonte, para placa de vídeo e passar uma boa refrigeração no restante. Aí o que eu prefiro? Por exemplo, principalmente gabinete, esses modelos gamers com a fonte embaixo. Porque a fonte, ela tem a refrigeração, certo? Esse cooler, ele fica puxando o ar frio de baixo e jogando para fora. Então, dessa forma, ele fica voltado para baixo aqui, certo? Puxando o ar frio e jogando para fora o ar quente. Dessa forma, tendo um bom fluxo de ar. Então, o gabinete com fonte em cima, muitas vezes não é muito recomendado, tá? Então, assim, esse gabinete é bem bacana. Lateral de vidro temperado, fonte embaixo. Já tem 3 coolers frontais.
Nesse caso, se fôssemos colocar um water cooler, colocaríamos na parte superior, aqui em cima, certo? Um water cooler de 360 ou de 240 milímetros, ou de 120 também, a gente poderia colocar. Dessa forma, deixando bem refrigerado. Com relação ao gabinete, nós temos muitas opções, tá? Então, assim, tem gabinetes aquário um pouco menores, gabinetes com bastante opções, tá? Até gabinetes slim, mas aí é mais focado para um computador mais básico, mais home office. Bom, resumindo, aqui na Nage Informática você encontra tudo de melhor para o seu computador. Nós montamos computadores desde computadores básicos de entrada, básico para escritório, para Word, Excel, coisas mais tranquilas, a computadores high-end, de alta performance. E hoje aumentou muito a demanda por computadores com alto processamento, por exemplo, para trabalhar com servidores de dados, para rodar com inteligência artificial. Então, nesse caminho a gente também entende bastante, a gente pode te auxiliar. Bom, a Nage está à disposição, então vem com a gente.